Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Priscila Corsino. Se você gosta de vídeos à luz da reflexão da Palavra de Deus, vem comigo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a carreira que o Senhor nos propõe. Toda semana eu quero te convidar para estar aqui comigo no canal, mas também eu quero te convidar, se você ainda não me segue lá no Instagram, é priscila.corsino, vai lá no Instagram e a gente faz as nossas lives lá às segundas-feiras, às 19h30. Então uma live semanal, pra gente já começar a semana abençoados aí pelo poder transformador da Palavra de Deus. Sabia que você tem duas carreiras para cumprir? Existe uma carreira aqui na Terra, né? Seja uma profissão que você escolheu, talvez você tenha escolhido uma carreira de médico, de dentista, de engenheiro, de contador, mas existe uma segunda carreira que o Senhor propõe para nós. Vamos então entender o que Paulo fala lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 24 ao 27. Ele fala assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que palavra profunda. Vamos entender um pouquinho o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, olha, ele está dando um exemplo da época lá, né, o pessoal vivia em Roma e que já tinha aqueles Jogos Olímpicos. Então, o que ele está falando? Olha, todo mundo ali que está correndo no estádio para ganhar um prêmio. Só que ele fala o seguinte, olha, todos que correm ali sabem que só um vai ganhar o prêmio, só um vai alcançar o prêmio final. E aí ele fala assim, olha, mas entre todos que estão ali naqueles jogos, todo atleta que está competindo, ele está correndo, mas ele se submete a um treinamento rigoroso. É o primeiro ponto que a gente vai comentar aqui hoje. Todo mundo que tem um objetivo, que tem uma carreira, que se propõe, qualquer atleta que se propõe a encarar uma maratona, ele faz o quê? Ele tem um treinamento rigoroso. Nós precisamos aprender a nos treinar. Para tudo aquilo, qual é o seu alvo? Para tudo aquilo que você coloca como seu objetivo, como sua meta. Essa pessoa, ela estabelece o alvo e ela começa a fazer o quê? A treinar de forma rigorosa, abrindo mão de muitas vezes outras coisas que ela quer, que é o segundo ponto. Você vai ter que abrir mão de coisas que você quer para alcançar esse alvo e esse objetivo. Você não vai poder continuar fazendo só o que você quer. Se você não aprender a abrir mão e entrar nesse treinamento rigoroso, você não vai conseguir alcançar esse objetivo, esse alvo que você está colocando como objetivo de sua vida. Na nossa carreira espiritual não é diferente. Na nossa caminhada com Cristo, por quê? Nós queremos, aqui ele está citando o quê? Nós buscamos um prêmio. Qual que é esse prêmio? A salvação, a vida eterna, o reino de Deus. Então você vai ter que aprender a fazer o quê? A treinar a sua disciplina espiritual. Quando nós achamos que vamos fazer só aquilo que desejamos, que queremos, a gente está fugindo do caminho que leva ao nosso alvo. Nós então precisamos entender que nós precisamos condicionar o nosso corpo, condicionar a nossa mente para fazer aquilo que é necessário para alcançar aquele objetivo. Por isso, há tantos no nosso meio que estão fracos. Quando você começar a encarar a sua vida espiritual como uma carreira, você tem um alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é não somente nós obtermos a salvação através do sacrifício de Jesus, mas a gente também ter uma vida em abundância nessa terra e a gente, através do nosso testemunho de vida,
alcançarmos outras vidas. E às vezes a gente comete uma falha muito grave, que é o quê? A gente não cuida da nossa vida espiritual. Você está levando a sua vida cristã como se fosse qualquer coisa. Ah, eu vou para a igreja o dia que eu quero, eu vou para o culto a hora que eu quero, se der para ir eu vou, se não der eu não vou. Ah, se eu tiver a fim de ler a Bíblia eu leio, se eu não tiver a fim de ler eu não leio, tá tudo certo. Eu oro só quando eu tenho vontade. Nós não podemos continuar olhando para a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor, como algo engessado, que tô ali só para cumprir tabela. Não, é uma carreira, e você precisa estar crescendo nessa carreira, assim como você quer crescer na sua carreira aqui na Terra, profissionalmente, ter melhor salário, melhor emprego, melhor colocação. Talvez hoje a gente tenha uma carreira, você tenha uma carreira que ela te afasta muito do propósito que Deus tem para sua vida. Porque Deus não nos criou de forma aleatória. Ele não nos colocou aqui na terra para vivermos de qualquer maneira, como se não tivéssemos um alvo. E ele fala assim, olha Priscila, eu te chamo nessa terra para usar a sua comunicação. Você pode usar ela assim, de repente, para trabalhar nas redes sociais, para desenvolver. Eu gosto muito de me comunicar, mas eu quero que você use essa comunicação também em prol do reino de Deus. E eu entendi isso na minha vida. Então hoje a minha carreira profissional, eu estou alinhando ela com aquela carreira espiritual que o Senhor me chamou. Se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não estivesse me dedicando em buscar ao Senhor em oração, em leitura, em jejum, fazendo cursos, me aprimorando para falar de Cristo, me aprimorando para falar sobre o desenvolvimento pessoal e humano, eu não teria isso para oferecer para vocês. Só que isso é algo que primeiro eu preciso de adquirir, para depois eu beneficiar, eu jogar, eu poder apresentar e compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor. Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar é a minha carreira individual, o prêmio individual que eu vou adquirir, que eu estou adquirindo, de intimidade com o Senhor, de sentir a presença do Espírito Santo, de nos momentos que eu me sinto desanimada, eu ter ali o Consolador, o Espírito Santo comigo, me dando força, me dando garra. Eu lembro no ano passado, no final do ano, que eu senti muito forte no meu coração de fazer um jejum. E eu senti assim, eu estava atemorizada, eu estava me sentindo aterrorizada. Mas estava tudo bem na minha vida, mas eu falei, Senhor, eu sinto como se algum mal fosse me acometer. Eu estou angustiada, eu estou ansiosa, eu vou fazer um jejum em prol da minha vida, que o Senhor venha me dar discernimento, me fortalecer espiritualmente. E assim eu fiz esse jejum. E comecei a fazer esse jejum e fiz esse jejum. Quando eu entreguei o jejum ali, esse propósito que eu tinha com o Senhor, não passou, queridos, mais do que 30 ou 40 dias no máximo. Eu tive um impacto espiritual, uma notícia, algo aconteceu na minha vida, um levante espiritual contra a minha vida muito sério, e isso mexeu muito comigo. Isso me abalou profundamente. E quando aquilo estava acontecendo, eu falei, Senhor, por que estou vivendo essa prova? Por que isso está acontecendo comigo? Algo injusto, algo tão grave, tão sério, um levante tão grande do mundo espiritual contra a minha vida. Por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. E o Espírito Santo falou assim, lembra quando eu coloquei no seu coração para você estar em jejum e oração? Em prol da sua vida espiritual, em prol do seu fortalecimento, para você resistir no dia mau. É por isso que Paulo fala em Efésios, é muito lindo o que Paulo nos escreve, ele fala, olha, para que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados, potestade, e ele fala assim, olha, que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para resistir ao dia mau. Então, ele fala, revistam da armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo, para resistir no dia mau. A gente precisa ter. Então, imagina se quando o Senhor colocou no meu coração orar e jejuar, eu falasse, eu não quero não tenho vontade não. A nossa vida espiritual é como uma carreira. Nós precisamos entender qual é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o reino de Deus, o nosso alvo é que nós sejamos transformados, que a nossa vida seja transformada ao ponto de que as pessoas que estão ao nosso redor tenham também a vida delas transformada pelo nosso testemunho de vida. Às vezes nós precisamos entender que à medida que eu tenho estudado, eu tenho ficado maravilhada porque eu consigo entender que
O Senhor nos criou de forma perfeita e foi o pecado, a queda do homem que fez a gente entrar nessas falhas, mas o nosso cérebro, dentro dele, dentro do nosso DNA, existem todas as respostas que nós precisamos buscar dentro de nós mesmos. Toda a força que você precisa para fazer o que precisa ser feito está dentro de você. Você precisa então aprender a conhecer a si mesmo, a conhecer a palavra, conhecer a Deus, para você começar só a melhorar suas estratégias. E aí eu te pergunto, o que você precisa melhorar na sua carreira espiritual? Ou na sua carreira carnal? Qual é o seu alvo? Você quer chegar aonde? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas nós, entendendo o que Paulo está falando, olha, eu preciso ser aprovado. Mas o Senhor irá nos provar. Será que quando o dia mau chegar, você vai estar firme, revestido da armadura de Deus? Precisa de buscar conhecer a palavra. Precisa entrar nesse treinamento. Os atletas, todo atleta, ele se treina rigorosamente, ele tem disciplina e faz o que precisa ser feito para alcançar a coroa. Mas nós, qual coroa estamos buscando? Como filhos de Deus, como servos do Senhor? Qual a coroa que você está buscando? Você nunca pensou nisso? Tem uma carreira proposta para nós, como cristãos, aqueles que creem em Cristo, aqueles que buscam a Cristo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo. Que o Senhor venha renovar, encher a vida de vocês com o fogo do Espírito Santo. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha tirar todo o desânimo. E que o Senhor venha renovar sua força, te dar estratégia e sabedoria para você alcançar essas duas carreiras que você tem aqui na terra. E a carreira que é a maior, a melhor e a mais importante, que é a carreira rumo ao nosso alvo, que é morar na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!